Graça e paz, sejam bem-vindos, bem-vindas. E hoje eu quero refletir um texto da Palavra de Deus em Mateus, capítulo 11. Pensando aqui um pouco na vida, no exemplo de João Batista. É interessante quando a gente olha para os exemplos da Bíblia e nós vemos quantas coisas maravilhosas que os profetas, os homens de Deus, os apóstolos fizeram. E como gostaríamos, pelo menos eu já vi muitas pessoas pensarem isso, eu penso isso, como seria maravilhoso ter alguns dos dons, dos talentos, das virtudes desses homens de Deus que marcaram a história, que estão nos textos bíblicos e que, sim, nós temos que ver o exemplo desses homens, dessas mulheres de Deus e colocar em prática também. Até existe uma música que diz, né, de Jó, eu quero a paciência, a fé de Abraão, a autoridade de Moisés, a força de Sansão. Seria maravilhoso, né, ter a sabedoria de Salomão, por exemplo, para poder tomar decisões. Seria maravilhoso ter a porção do Espírito Santo que Elias, que Eliseu tinha para operar milagres, como a fé que Abraão tinha, né, o pai da fé, Abraão, exemplo de fé. Inclusive, nós vimos os exemplos desses homens de Deus, escritos em Hebreus capítulo 11, quando nós vamos ver a famosa galeria da fé dos homens de Deus, o quanto esses homens foram exemplos, o quanto esses homens, pela atitude que eles tiveram, eles foram exemplos. E é maravilhoso, né, quanto nós não vemos aí as pessoas falando, né? Se eu tivesse a fé de Abraão, a sabedoria de Salomão, a paciência de Jó, enfim, a autoridade que Moisés teve, né? Enfim, todos esses exemplos maravilhosos de fé, de confiança, de perseverança. Enoque, que andou com Deus, foi transladado, ele nem viu a morte. Enoque andou com Deus de uma forma, uma relação tão maravilhosa, tão íntima com Deus, que ele foi transladado, que ele foi levado sem ver a morte. Foi levado aos céus sem passar pela morte. Mas, partindo por essa ideia, vamos ver aqui um texto da Palavra de Deus em Mateus, como eu falei no começo, Mateus capítulo 11, e o verso também é de número 11, que diz assim: Em verdade eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que o João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então nós vemos aqui um homem que, dentre os nascidos de mulher, olha só, a declaração de Jesus. Não houve antes de João e depois de João um homem, um profeta maior do que ele. Jesus dizendo que antes de João e depois de João não teve um profeta semelhante a ele, a João. E tamanha autoridade, tamanho a responsabilidade, não só pelo que João era, pelo que João fazia, mas pelo que João também representava, que era vir preparar o caminho de Jesus. Então, o peso da responsabilidade de João era muito grande, porque nenhum profeta que foi antes dele ou depois dele teve essa responsabilidade de preparar o caminho do próprio Jesus. Então, a responsabilidade dele era muito grande. Ele veio preparar o caminho de Jesus. Ele antecedeu Jesus. Então isso foi muito grandioso. E nenhum profeta teve esse privilégio. E Jesus disse que aquele que for menor, aquele que for humilde, que for pequeno, que se humilhar diante de Deus, esse será maior do que João. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, dentro da introdução que eu fiz aqui, que queremos às vezes ter esses exemplos de vida, sabedoria, se eu tivesse isso, tivesse aquilo. O interessante é que nós
não vemos alguém pensar, por exemplo, de ser verdadeiro como João, de falar a verdade com tanta autoridade como João falava. Inclusive hoje, se talvez alguém querer falar de uma forma autoritária, de uma forma tão verdadeira como João, talvez até é processado, é preso, porque tem coisas que não podem ser ditas hoje. Tem coisas que se a pessoa disser aqui, a pessoa pode ser processada. Por exemplo, aqui no canal do YouTube ou no Instagram. Tem palavras que, se eu falar aqui, o YouTube cancela, o YouTube dá notificações, ele bloqueia o vídeo, dá strike, entende? Não é tudo, por exemplo, que eu posso falar aqui. Não, tem palavras que eu não posso falar aqui, porque o YouTube considera como uma palavra que não pode ser dita e vai dar um strike, vai bloquear. O Instagram é a mesma coisa. Então, hoje, já a pessoa ficaria em maus lençóis se pensar de ser uma pessoa verdadeira e autoritária como João. Hoje a gente não vê pessoas querendo ter a intrepidez de Pedro, por exemplo, de falar com tanta autoridade contra o pecado, contra os erros, contra a falsidade, como ele falou com Ananias e Safira, a ponto de eles vir à morte. Pedro que falou contra a mentira de Ananias e Safira, a ponto dos dois irem à morte. Então, é algo de se pensar. Nós queremos a fé, nós queremos a porção dobrada do Espírito, como se o Espírito viesse em porção, mas aqui dizendo, né, queremos uma autoridade do Espírito, queremos uma paciência, queremos uma sabedoria, mas nós queremos ser verdadeiros, queremos ser fiéis, aí nós temos que olhar para esses discípulos, esses exemplos, e será que queremos pagar o preço? Como João pagou o preço? Não é só o YouTube que dá strike, o Instagram que bloqueia. João, por falar a verdade, ele perdeu a própria cabeça. O próprio apóstolo Paulo, por ser uma pessoa que falava de Jesus, por ser uma pessoa ousada, ele também foi decapitado, assim como João. Pedro, pela intrepidez e autoridade que ele tinha de falar contra o pecado, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Entende? Então, será que estamos dispostos a pagar o preço por seguir esses exemplos? Por ser verdadeiros? Por pregar contra o pecado? Por falar a verdade? Então pense nisso. O Senhor, Ele quer que nós sejamos suas testemunhas. Ele mesmo disse, vós sois minhas testemunhas, Atos 1:8. Nós somos testemunhas de Jesus. E como testemunhas, nós temos também que saber que, em algum momento, nós podemos ser perseguidos por andarmos na verdade, dizer a verdade, por sermos cristãos. Nós não temos pacto com o mundo, nós não temos compromisso com o mundo. Nós temos compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, viva essa verdade com testemunho de vida, fale esta verdade se necessário, use use a palavra de Deus, mas vamos viver a verdade e falar a verdade, sabendo que pode haver consequências, mas o final disso é a coroa que nos espera na glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele fale fortemente ao seu coração e que possamos ser verdadeiros em nosso testemunho de vida e em nossas palavras. Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão.